Estamos no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção da equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial Comunica 15. E um tema muito importante será tratado hoje, que é a campanha da Fraternidade 2022, que nós estamos aí, enquanto igreja, enquanto comunidade eclesial de base, nos preparando para esse momento. E o tema da campanha da Fraternidade desse ano é Fala com sabedoria e ensina com amor. Esse é o lema, né? O tema é Fraternidade e Educação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para me ajudar, eu vou chamar aí também uma educadora, que é a Cleusa. Bem-vinda, Cleusa. Olá, Leoni. Olá, todos que estão nos acompanhando nesse momento, né? Eu sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial de SEBS em 2023. Hoje, né, nós vamos conversar com uma pessoa da Arquidiocese de Campinas, o Toninho, teólogo. Olá, Toninho, como que está? Olá, Cleusa. Estou muito feliz em estar com vocês neste momento de diálogo em comunidade, fazendo um pouco este caminho que se faz caminhando, né? Eu sou Toninho, sou aqui da Arquidiocese de Campinas, moro na cidade de Hortolândia, sou secretário executivo da Caritas Brasileira aqui no estado de São Paulo, e há algum tempo também caminho junto com a equipe nacional de campanhas, atuando nessa frente da campanha da fraternidade. E com muita alegria, aceitei esse desafio de estar participando com vocês desse momento tão importante e tão rico para a vida da nossa igreja. Bem-vindo, Toninho, uma alegria para a gente recebê-lo aqui e falar sobre o tema da campanha da fraternidade, que é tão importante aí na caminhada da igreja, na caminhada das nossas comunidades. E esse tema, né, educação e fraternidade, é muito importante porque todo projeto de vida é também um projeto de sociedade, né? E esse projeto de sociedade passa pela educação. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os nossos processos. Se nós estamos aí conseguindo, com a nossa participação também, possibilitar uma mudança, conseguir alcançar um projeto de sociedade. Se essa nossa vivência comunitária, essa nossa vivência de sociedade, de igreja, tem ajudado nesse processo de construir também um modelo de sociedade. Muito bem, Leone. Nós vamos percebendo, né, e a campanha da fraternidade deste ano nos reforça a condição de educadores que somos, das diferentes instâncias em que atuamos. O nosso tema necessariamente também traz um contexto e uma preocupação com a educação formal, mas também com a educação não formal. Até porque, fazendo um pouco este caminho que você chama atenção, de que todo projeto de vida está vinculado também com o projeto que eu tenho de sociedade. E aí se faz necessário observar esses caminhos, né? E, nesse primeiro momento, eu penso que, quanto igreja, a nossa primeira reflexão, o nosso primeiro ponto de conversão é a partir do lema. Fala com sabedoria e ensina com amor, né? E nesse contexto, será que as nossas abordagens, será que a nossa forma de ser igreja, será que a nossa atuação como agente de transformação dessa sociedade, estamos tendo a sabedoria necessária para falar com amor? Portanto, e como sempre, a igreja traz uma temática social que tem a ver com a nossa dinâmica de igreja e com os processos de conversão, porque são temáticas que nos possibilita refletir a questão social, observar, então, o nosso projeto de vida, se ele está ou não vinculado a um projeto de sociedade que transforma, que pratica a justiça, é um grande desafio no contexto, inclusive, da educação formal. Então, os nossos processos, né, de educação, e considerando, inclusive, a educação formal, que tem um apelo em preparar pessoas para atuar no mercado de trabalho, e que bom que temos esta perspectiva.
mas o mercado de trabalho e os nossos processos formativos, dentro do que entendemos como formal, nos conduz a um caminho de competência a partir de resultado e para dar resposta a uma situação do mercado. Então, quando o texto sugere, e bem no início do nosso texto, ele traz uma reflexão sobre a pedagogia e a didática de Jesus a partir de uma situação social, que a mulher pega em adultério e que é trazida, então, a ser julgada, a ser condenada, né? E ele faz um caminho considerando a lei, mas permanecendo frente àquela situação e principalmente potencializando a necessidade de estar perto desta pessoa, da mulher, né? Ele nos conduz a uma outra proposta de aprendizado, a uma outra proposta de viver a educação. Portanto, se perguntar e, ao mesmo tempo, intensificar as nossas ações pastorais para que a gente tenha, dentro do processo educacional, dessa troca do saber, né, dessa troca de informação que produz o aprendizado, a possibilidade de ter uma sociedade mais justa e igualitária, é um desafio e uma necessidade de, quanto igreja, reafirmar que a pessoa humana deve estar no centro das nossas decisões, porque é a ela que a sociedade deve se voltar, e não necessariamente às situações mercadológicas. Portanto, é um desafio, mas também uma alegria fazer este caminho de fortalecer e de trazer o nosso projeto de sociedade ao nosso projeto de vida, e oxalá se ele estiver sempre à luz do Evangelho, que é a proposta da campanha deste ano. Viver a educação, ações pastorais, ter uma sociedade justa e igualitária. Muitos desafios, né, Toninho? Todo projeto de vida revela um projeto para a nossa sociedade. Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos, como diz o Papa Francisco. Qual o projeto de vida que a campanha da Fraternidade 2022 nos aponta para a reconstrução da sociedade, dessa nova realidade, levando em conta o ser humano na sua integralidade à luz do Evangelho? Esse é o desafio proposto pelo nosso querido Papa Francisco, né? Mas eu queria trazer ele também à luz da temática em que nós vamos celebrar no Intereclesial, né? SEBS, uma igreja em saída, a busca de uma vida plena para todos e todas. E quando o Papa Francisco nos sugere e aponta que a igreja em saída, né, essa igreja necessária, né, nos remete nesse ano da campanha, e aí o nosso texto traz essa preocupação do Pacto Educativo Global, ser assumido como um condicionante de transformação. Não dá para pensar os processos de aprendizado sem essa preocupação global que inclui não só trocas de saber, não só o aprendizado formal, né, mas passa também pela responsabilidade social na qual cuidamos da casa comum, que tem sido um grande desafio dos nossos tempos, né? As responsabilidades com cada um de nós em relação à casa comum passam-se em muitas instâncias de poder despercebido. Um outro cuidado também que o texto sugere para que tenhamos como preocupação é que não dá para pensar o desenvolvimento humano partindo da intelectualidade, né? Até porque nós temos pessoas extremamente capazes nesta perspectiva da intelectualidade, mas totalmente insensível quando se volta para as minorias, quando se volta para as populações em sofrimento e quando das respostas que a estas populações são ofertadas. E aquilo que não se produz como educação, mas que faz parte do aprendizado.
Então, é bastante comum que nós olhamos para o desenvolvimento humano a partir de uma situação, problema, e normalmente penalizando a vítima. Nós olhamos para alguns processos, se nós olharmos para a questão habitacional do nosso país, nós olhamos normalmente com um potencial muito maior de penalizar aqueles que moram em condições subhumanas do que um olhar mais direcionado à ausência ou ao não cumprimento das políticas públicas. Quando a gente olha para a questão da fome, que se escancarou ainda mais, e hoje se observa, né, o quanto gerou sofrimento a muitos pais e mães que não conseguem ofertar o sustento aos seus filhos e que, ao deixarem de ir para a escola, esta situação que causa sofrimento e respostas ao desenvolvimento humano também passou a causar um sofrimento muito maior a pais e mães que necessariamente ainda não conseguem possibilitar que os seus filhos tenham uma alimentação regular. E quanto educador, nós sabemos que a criança que não consegue ou que não conseguiu ter a sua alimentação, a alimentação necessária até os seus 2, 3 anos de idade, vai ter déficit de intelectualidade, não vai conseguir acompanhar outras crianças que não passaram por esta situação de sofrimento. Mas quando a gente começa a visualizar ou observar na vida adulta, isso passa despercebido e nós penalizamos essas populações, essas pessoas. Então, a essa proposta que o Papa Francisco traz e que nós alicerçamos ela no contexto da campanha do Pacto Global e de forma integral, passa por várias instâncias de enfrentamento, de conversão, no nosso caso, quanto igreja, quanta situação de conversão nós precisamos avançar para a gente admitir esses processos e iniciar novos processos, né, que é um dos grandes desafios dessa campanha. Educação se faz com processos, e esses processos passam por várias instâncias. Também é um caminho, e digo isso com muito carinho, que a tendência é a gente responsabilizar totalmente a família, ou achar que educação só se faz neste espaço. E educação, sociedade, pacto global, pensamento integral, passa por várias instâncias da sociedade. A família é uma delas, mas não dá para pensar responsabilidade e desenvolvimento humano somente do lugar da família, somente do lugar da igreja, somente do lugar da sociedade. Precisamos pensar desenvolvimento integral entre todas as instâncias de controle social e de apontamento e de vivência em uma sociedade, neste momento, tão alimentada pelo ódio, pelo individualismo, e que não possibilita que o reino aconteça aqui e agora, e é o nosso grande desejo de comunhão e de caminhada, que ele passe a acontecer aos nossos dias, aos nossos momentos e na nossa história. É isso mesmo, Toninho. Enquanto você estava falando, eu pensava assim, né? Como que tudo está interligado, né? A gente vê aquela canção tão bonita que diz tudo está interligado, e na educação, na sociedade, nesses processos aí, enquanto igreja, não dá para ser apartado, tem que ser realmente junto, né? Não dá para responsabilizar a família, responsabilizar a igreja ou o governante sozinho, mas saber que todos nós somos corresponsáveis e que o nosso pequeno ato pode reverberar depois numa retirada de direito, como as pessoas que vão votar, nós estamos aí chegando já num contexto daqui a pouco de voto, e é esse ato que eu posso exercer a minha cidadania, o meu voto, se não o fizer de forma consciente, pode dar aí na forma que a gente tem vivenciado, né, de mortes simplesmente por não perceber a importância da defesa da vida. Então, é muito importante que a gente perceba a educação também como a nossa responsabilidade, não só a educação ali do banco escolar, mas tirar realmente do banco da escola e colocar na vida. E o lema do nosso 15º Intereclesial fala do novo céu e da nova terra, né? Eu vou criar um novo céu e a nova terra. E eu acho lindo quando segue a leitura desse capítulo que fala:
os trabalhadores vão plantar e vão colher, né, e se alimentar do suor ali do seu braço, do seu trabalho. E é isso que a gente não vê hoje, né? O Papa Francisco fala aí dos T's, né? Terra, trabalho e teto. Nós estamos falando sobre isso na Semana Social, mas não acontece, porque fica separado em instâncias diferentes. E aí não acontece o processo, como você traz aí. E isso é muito importante, porque a educação ela passa necessariamente pela sociedade. Ela não é singular, ela não é do indivíduo, ela é do todo, ela é do coletivo, né? E eu gostaria de que você falasse para a gente um pouquinho. Será que é possível um novo horizonte para a educação? E por que não dizer também para a sociedade, se a gente consegue, né, nos unirmos aí na construção desse novo céu, dessa nova terra, educando com amor, falando com sabedoria, de forma responsável? Eu gostaria que você falasse para a gente sobre isso. Eu acredito que essa é a grande motivação de sermos igreja e de fazermos os enfrentamentos necessários para dar conta da nossa missão e do que acreditamos e observamos no Evangelho. Portanto, eu penso que nós estamos próximos desse novo céu, dessa nova terra, e que nós vamos construindo-a gradativamente. O texto sugere que nessa construção nós façamos também um reconhecimento a partir do sofrimento e das respostas que essa condição pandêmica em que estamos vivendo tem causado, né? Então, a pandemia tem causado sofrimento, tem causado preocupações, tem causado desajustes em todas as instâncias, de educação, de saúde, de economia, né? A falta de sensibilidade das autoridades constituídas em lidar com a sensibilidade, com o sofrimento das pessoas, né? Então, fazer um caminho para esse novo céu e essa nova terra necessariamente passa pelos processos de escuta. Nosso texto chama muito a nossa atenção para que a gente possa escutar, e escutar no estrito senso da palavra mesmo, né? Ouvir é biológico, escutar é opcional. E nós precisamos viver este processo, que ele é extremamente racional, mas que ele precisa ir e atuar no nosso coração, para que a gente possa escutar. E mais do que escutar, estar atento ao que fazer com o que eu escuto. Se vocês acredito que concordam comigo, o adoecimento mental que se visualiza nesse momento, né? Inclusive, até as crianças na primeira infância, na segunda infância, a juventude, retornando agora para os espaços de educação formal, extremamente adoecida desses processos. Portanto, iniciar requer eu fazer um processo de escuta, deixar ações e sentir o coração, para a gente não permanecer somente na racionalidade, né? E perceber de que o outro, independente do lugar que ocupa, da condição acadêmica, é tão amado quanto eu. Portanto, fazer reconhecimento de território, considerando a pessoa idosa, considerando a pessoa com deficiência, considerando a dimensão sociopolítica, considerando as nossas ações e intervenções pastorais, né? Considerando os espaços da família, é condição necessária para a gente viver esse novo céu e essa nova terra, que depende de cada um de nós. Em um momento que realmente nos desafia, porque se nós observarmos comportamentos, principalmente nas redes sociais, né, as verdades passam a ser absolutas, e desse lugar nós tiramos conclusões e enfrentamento que não se assegura, principalmente quando se trata das populações em minoria, das populações em sofrimento. Um outro cuidado que está também vinculado a essa certeza de um novo céu e de uma nova terra é que não há condição de vivenciarmos o Evangelho
uma única perspectiva de congratulação, de elogios, né? E aí eu vou me recorrer ao grande profeta dos nossos tempos, D. Helder, né? Que afirmava, né? Quando dou comida aos pobres, dizem que eu sou santo. Quando pergunto por que eles não têm o que comer, dizem que eu sou comunista. E hoje basta você não concordar com a posição do outro, você já está entre os comunistas, os istas e tantas outras situações que nós somos colocados. Portanto, o novo céu e a nova terra exige de nós assumir e viver a prática do Evangelho. E este é um grande desafio. Observar a didática de Jesus, que vai para o centro, se aproxima daquela mulher, corre um risco porque ele está sendo colocado à prova e a legislação assegurava que ela fosse executada porque aquele ato, aquela legislação possibilitava a morte reconhecida pela sociedade. Portanto, quando a gente faz alguns reconhecimentos sobre algumas políticas públicas que não dão respostas ao que se propõe, ou que a sua prática não possibilita a vida, são processos educativos, são ações e possibilidades de colocar em prática o Evangelho. Mas necessariamente receberemos críticas quando fizermos e nos posicionarmos nestes locais. Por isso, se posicionar, viver a campanha da fraternidade, também há necessidade de nos prepararmos para algum enfrentamento e que necessariamente deveria se passar pelo diálogo e que fica prejudicado quando a nossa potencialidade, a nossa forma de pensar só reverbera a questão do lucro e não necessariamente a vida, e aí vai ficando distante viver esse céu que está tão próximo de nós, né? Que seria o amor e o reconhecimento de que o outro é a possibilidade real de eu estar e presenciar a face de Deus. E se isso não acontece, vai ficando mais difícil caminhar quanto sociedade. Temos fé nesse novo céu e nova terra, né, Toninho? Tudo feito com muito amor. Eu queria, assim, você, nesse momento, né, nós do Programa Diálogo em Comunidade, você agradecer, assim, de coração, tá? Esse momento que você está disponível, né, para nós. E também eu queria, assim, que você fizesse as suas considerações finais sobre o dia de hoje. Obrigado, Deusa, obrigado a Leoni, obrigado ao Frei Zeca, meu amigo parceiro de alguns enfrentamentos aqui na capital paulista, né? É uma alegria, foi uma alegria e está sendo sempre uma alegria caminhar quanto igreja, né? Que nós possamos, né, alimentados pela Eucaristia, vivê-la na intensidade que ela nos propõe. E aí, nesse sentido, eu vou me recorrer ao Padre Alfredinho, né, que afirma: Jesus vai à montanha e a montanha o coloca na rua. E é na rua que se dá a nossa prática social, né? Mas eu preciso da montanha. Então, que o intereclesial seja um momento rico, forte de montanha, para que a gente possa intensificar e viver a dinâmica da nossa fé no espaço em que estamos, nesse espaço da sociedade, né? Agradeço e deixo um abraço a todos aqueles e aquelas que nos ouvem nesse programa, né? E que intensifiquem, que busquem a conversão individual e coletiva nesse espaço de sensibilização em defesa da vida, passando pela educação, se colocando como educador em todas as instâncias, fazendo e vivendo o que Paulo Freire nos possibilitou ao dizer, né? Não é a educação que muda o mundo, ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, que nós possamos, na nossa dinâmica de fé e na nossa dinâmica cidadã, possibilitar que outras pessoas nos façam parte dessa mudança que nós queremos para ter o novo céu e a nova terra. Não dá para fazer esses enfrentamentos e essas vivências sozinho. Nós precisamos de todos. Portanto, quanto mais pessoas
estiverem conosco, mais perto estaremos desse novo céu e dessa nova terra. Obrigado, foi um carinho muito grande estar com vocês, fico à disposição e que a gente possa se encontrar. Eu espero muito, se for presencial ou intereclesial, encontrar vocês aí nessa terra onde há leite e mel e que, quanto igreja, precisamos fazer dela uma grande montanha para nos continuarmos nessa caminhada de SEB, nessa caminhada de igreja, por esses caminhos de Deus. É isso mesmo, muito obrigada mais uma vez, Toninho. Obrigada a todos vocês que nos acompanham aí no programa Diálogo em Comunidade. Compartilhem, façam esse programa chegar aí a muitas comunidades. Vamos refletir esse tema tão importante e também já nos prepararmos para o 15º Intereclesial. Não vamos esquecer de vivenciar aí esse tempo de escuta, como foi tão bem falado no nosso programa, tempo de escuta sinodal. Participem também desse processo. É um tempo bom para que nós possamos aí exercer o nosso compromisso com a nossa igreja, com a nossa sociedade, né? Educando com sabedoria, falando com amor. Então, um grande abraço a todos e nos encontramos no próximo domingo. Até lá. Nós estamos aí também com a campanha 15 para o 15. Então, diante de tantos desafios que nós estamos vivenciando, o desafio também financeiro, né, de realizar alguns projetos, de manter uma infraestrutura de um encontro, ele também se apresenta. E aí as comunidades são convidadas a participarem também, fazendo a contribuição de R$15 para o 15º. Então tem o link aí, a gente está divulgando também amplamente e contamos com as orações e também com a participação concreta de todos e todas.